número 118. Estamos juntos pela 118ª vez. A primeira vez nesse novo ano, 2022, eu dou minhas boas-vindas a ele, pastor, jogador de beach tênis e numerólogo, Rodrigo Quinta. Tudo bem, Rodrigo? Tá cada vez melhor essa apresentação. Agora eu falo tênis de praia porque eu não gosto desses estrangeirismos assim. Então, tá bom, porque então. Tênis é uma modalidade muito brasileira, né? Então, é lógico, é lógico. No tênis de praia, você tá falando aí o bom português aí, né? Para todas as pessoas entenderem. Que não é. Então, se vocês quiserem saber mais dúvidas curiosidades sobre o beach tênis ou o tênis de praia, vocês podem me procurar nas minhas redes sociais. Frescobol, você tinha que jogar frescobol. Não, então, é justamente para esclarecer esses mitos aí, essas inverdades. A gente está aqui para isso, para poder dizer para vocês que não é bem assim, entendeu? E que a plebe, não só a burguesia, também joga esse tipo de esporte que está se popularizando no país, cada vez mais. Vocês verão esse nobre pastor, esse rostinho gordinho, cada vez mais magro por conta desse caminhar na areia que estou caminhando quase com a foca. Missionário da palavra do beach tênis. Missionário, você já recebeu a palavra do beach tênis? Rapaz, eu já converti algumas pessoas aqui, você tá falando, eu tô lembrando aqui. Já fechei planos semestrais aqui, acho que eu tive a minha comissão. Alô, quadras de beach tênis aí de Campinas e adjacentes, entre em contato aqui com o Rodrigo, patrocinar esse programa. Aceito permuta aí, ó. É isso aí. Se quiserem ver meus golpes em quadra, vocês podem me chamar para aí. Acesse o canal do YouTube lá do Rodrigo. Muito bem. Se você acha que é fácil ser cristão no Brasil atual, talvez você esteja sendo cristão errado. O crescimento do segmento evangélico e seu engajamento com bandeiras políticas e ideológicas que muitas vezes ofendem o evangelho, fizeram com que muitas pessoas questionassem seu compromisso com a igreja e, em casos extremos, sua própria fé. É a lógica do se ser crente é isso aí, então eu não sou crente. Partindo dos desiludidos com a instituição até chegar aos que abertamente renunciaram à fé, há um espectro grande de pessoas que têm em comum uma crise de identidade cristã evangélica. É natural esse desânimo? Como proceder quando ele acontece? É apóstata quem não sente mais desejo de pertencer a uma comunidade? E o clássico, é possível perder a salvação? Para responder tudo isso e muito mais, nós estamos recebendo no primeiro Telescópio de 2022 o teólogo, escritor e ativista social Gito Wendel, ao qual eu dou minhas boas-vindas, agradecendo sua disponibilidade de sentar e conversar com a gente. Efeito de palmas, Jonathan, por favor. Nosso editor ao vivo aqui. Gito, seja bem-vindo a essa bagunça aqui, obrigado por ter aceitado o convite, se apresenta para quem não te conhece. Obrigado, Hernani, obrigado, Rodrigo, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e com quem está ouvindo, onde quer que esteja, no dia que eu não tenho a menor ideia, né, porque podcast você pode ouvir daqui a 850 anos, eu acho, ou não, porque eu acho que nós não vamos no futuro tanto, né? Um futuro distópico aí, uma pessoa ouvindo, imagina? Um futuro, você que está aí sentado nas ruínas do que era Nova York. O cara na areia, né, mano? Olhando pra trás e pensando como que esses caras faziam essas bobeiras aí, né? De podcast, uma coisa tão antiga, tão velha, né? Onde já se viu? Os nossos avós eram malucos, né? Alguma coisa do tipo assim, né? Pois é, gente, eu sou missionário sem querer, porque eu confesso a vocês que quando eu discerni o que era missionário, eu já estava sendo, né, alguém que partilha do evangelho, assim, a partir do momento que eu discerni o evangelho, eu saí falando e vivendo, né, e aí depois eles me falaram, isso aí é missões, eu falei, legal. Eu brinco que eu queria ser milionário e Deus entendeu errado, entendeu missionário e me lasquei, né? Muito comum esse erro de Deus aí. Eu acho que a maioria dos missionários foi que Deus falou, não, meu filho, você tá com um desejo equivocado, eu vou te ferrar. E eu sou um ativista social também porque caí nisso, né, cara, nos projetos humanitários e sociais com os quais me envolvi, acabei tendo que ser voz, né, voz dos que estavam sem voz. E teólogo também foi, cara, vocês podem notar que está sendo tudo no susto, né, mas a teologia eu fiz
também depois de muita implicância, justamente para melhorar dentro da minha cabeça, pelo menos, o modo com o qual eu poderia conversar de dentro para fora, né? Da instituição cristã para fora. E foi legal. Assim, eu comecei a fazer teologia com muito preconceito, depois achei legal. Hoje eu até acho gostoso ler alguns teólogos. Hoje dá até gosto, né? Hoje dá. Hoje dá. Ou dá desgosto também, né? Depende do que você... Depende da teologia. Depende da teologia. Exatamente. No Brasil, por exemplo, o que te dá mais desgosto entrando na apostasia? Vai ser uma grande sessão de terapia esse tema aqui, na verdade. Pois de novo. Entrando na na apostasia, quem te enche mais o saco? Um apóstata ou um crente cidadão de bem? Fala aí pra mim. Essa é fácil, pô. Essa é fácil. Próxima pergunta. O apóstata, ainda mais no Brasil, né? Que não necessariamente o apóstata ele está deixando a fé, né? Ele está só inconformado com o que foi feito dela. Ele é muito mais fácil de lidar, né? Do que o crente que está lá enfiado ainda dentro dos processos religiosos preconceituosos muitas vezes, né? Então é mais fácil lidar com quem está saindo da bolha do que quem está enfiado lá dentro, ainda cheio de muita crise, né? Que infelizmente a religião vai trazendo para a pessoa, né? Vocês se consideram apóstata, Hernani? Não. Não. Então, é que assim, esse apóstata é um tema clickbait também, né? A gente tá exatamente. lançando... Vender, a gente tá lançando aqui a rede para ver quem pesca, mas a gente não vai falar só de apostasia no sentido de negar a fé, né? Tô negando a fé cristã e abandonando, não quero mais saber disso. Como na abertura eu falei, provavelmente é um fenômeno que tem acontecido bastante nesse nosso contexto aqui do 2022 e do Brasil atual, mas a gente não precisa falar só da apostasia enquanto renúncia profética da fé, renúncia integral da fé, né? Eu não me considero apóstata, eu me considero um desse grupo grande brasileiro que não se vê mais dentro de uma comunidade, ou não se vê, pelo menos nos moldes no qual eu já participei. Hoje eu não sinto, na verdade, eu não sinto nem desejo. E aí, acho que a primeira pergunta aí, esse minha falta de desejo, de empolgação para fazer parte dessa comunidade, é apostasia ou não é apostasia? A meu ver, não. A meu ver, é trauma. Tá mais para isso mesmo. Precisando de terapia. Eu acho que a igreja brasileira, vou usar essa terminologia, tá bom, gente? Igreja brasileira no sentido da religião cristã e evangélica. Instituição, né? Isso, da onde a gente vem, né? Acho que a partir daí fica mais fácil da gente colocar na nossa cabeça, né? Eu acho que a religião institucional, ela foi se perdendo ao longo dos anos. Eu uso uma expressão que foi se divorciando do evangelho. E nós fomos criando complicações em relação ao evangelho que são muito comuns de uma religião que precisa de controle, precisa controlar as pessoas, né? E aqui no Brasil nós também vivemos muito a questão da teologia. Alguns não gostam de usar essa expressão, usam teoria, né? Da prosperidade, que nos pegou nos anos 80 aí com muita força, com um crescimento gigantesco das igrejas, né? E fez com que houvesse esse boom do crescimento evangélico no Brasil. Muita gente entrou e não imaginava o que tinha lá dentro, né? E aí agora nós estamos lidando com um novo tipo de gente, que é pessoas que se interessaram pelo Evangelho de Jesus, mas encontraram dentro dos ambientes da religião, os ambientes da instituição, muito mais uma tradição ou questões dogmáticas do que a libertação que o Evangelho propõe. E aí a galera está saindo correndo, estão assustadas com o modo com o qual a igreja se vinculou ao pior da política brasileira, de como a igreja se vinculou também a pautas muito conservadoras, né? E que o conservadorismo em si
não é necessariamente um problema, mas o preconceito que vai trazendo, né? Que vai despejando na sociedade, e a galera tá fugindo, né? Os jovenzinhos, eles não querem saber. Uma das perguntas que a gente faz e assusta a galera das igrejas é: onde estão seus filhos? Essa é uma pergunta que choca os velhinhos, porque eles falam: opa, meu filho não quer saber disso. Ou se o menino tá lá ainda, ele é um chato de galoche, ninguém merece. Ele é pior que o isso que eu ia falar agora. Sobra só a nata eu ia falar agora. Cria. Na verdade, o que eu ia falar agora é que está surgindo essa nova geração chata, que é mais chata que os velhos até. Alguns velhos. Sim, Rodrigo. Porque isso é mais preocupante ainda, porque você vê um futuro com esse tipo de gente aí que acho que encontrou alguns pares que não deveria ter encontrado nunca, porque estão se transformando em monstros sociais. E, Rodrigo, quando o cara é velhinho, cara, e ele é chato, você releva, você fala: tá velho. Com certeza, é outra escola, outro momento, você entende, você fala assim, sabe, ele passou por outros momentos históricos que não o nosso. Exatamente. E eles tiveram outra educação, outra medicina, outro tipo de olhar, outro tipo de social, era outra sociedade. Então, assim, você compreende. Por exemplo, na minha igreja tem vários dos velhinhos. A minha igreja é uma igreja centenária, tem 121 anos. Então, eu tenho gerações lá, tem famílias lá que estão há 4 gerações na igreja. Então, você entende o velhinho. O velhinho se entende. Você faz, inclusive, claro. Inclusive, na comunidade, você procura até agradá-lo, assim, em termos da tradição, né, do conservadorismo, você até agrada ele nesse sentido. Agora, a molecada, isso não justifica, cara. Não tem nenhum respaldo para aí a conversa é outra, mano. A molecada a conversa é outra. E sabe o que eu acho louco, cara? É que nas experiências que eu tenho com os idosos nas comunidades de fé, especialmente centenárias, né, como você disse, é que, cara, muitas vezes os idosos, eles têm a visão da época, né? Eles tiveram uma experiência de um outro tempo, mas que eles conseguem, de certo modo, entender que, opa, a minha opinião, ela ultrapassada. Exatamente. Eu preciso adaptar essa realidade agora, né? Eles ficam meio assim, tentando criar um modo de falar conosco que a gente consiga entendê-los. Agora, a molecadinha que tá chegando super, ultra, mega conservadora, essa molecada, eles estão nessa de... Eu vou falar a verdade aqui, mano. Tem censura? Como é que é? Não tem. Tá. Então eu vou falar de boa. Eles estão sendo uns idiotinhas, tá ligado? Eles estão sendo uns... Ele fez igual o Caio. O Caio Ribeiro, né? Estão sendo uns bananão. Desculpa, tem censura aqui porque eu vou falar. Não, são só uns bobões. É que eu olhei pra cara de vocês e pensei, mano, será que eu já sou? Tem uma cara de todinho, tem uma cara de todinho gelado, esses dois aí, não? Manda ver, mano. Xinga essa molecada aí. É porque é uma molecada que eu acho que eles estão querendo ser vistos, tá ligado? Eles estão querendo causar. Não, essa molecada é a molecada que entende tudo, que são especialistas em tudo. Sim, os tudólogos, né, mano? Os tudólogos. Então, mas vamos lá. Eu acho que vocês estão certos. Eu concordo que às vezes os velhinhos são mais mente aberta do que essa molecada nova aí que tá chegando. O discurso religioso, não é só o cristão. Acho que é o discurso religioso. Ele é propício para se tornar um viveiro de fascista. Então, qualquer regime que se propõe totalitário, ele vai ter no discurso religioso um grande apoio, né? E aí, por isso que eu tô falando que não é só o cristão, isso aí é qualquer discurso religioso. Claro. Mas eu tô mais, quando eu falo dessa apostasia, eu tô mais pensando na molecada que sobe, por exemplo, ou não só a molecada, jovem, a nossa geração, que chega num momento em que bate na igreja e que não aceita isso, entendeu? E entende que não é a galera que se apropria disso e fala, não, nosso discurso, seja lá em que frente for social, econômica, político, é o certo, mas a galera que chega lá e fala, pô, eu sou cristão, me reconheço como cristão, mas isso aqui que está se apresentando, para mim, não faz sentido, então eu não posso ser cristão, ou eu não posso fazer parte dessa comunidade. E eu tô pensando nessa galera, molecada
uma geração que vai crescer e que vai ter... Porque se vocês falam, às vezes você pergunta para os adultos da igreja, cadê seus filhos? Eles falam, não estão aqui. É porque é uma molecada que já está tendo contato com outros tipos de perspectiva e que percebe que a igreja não atende ao que elas entendem como correto, às vezes até por ser cristão, né? Tem acesso a outros tipos, a podcasts, por exemplo, que eles conseguem entender que aquilo que acontece na igreja não corresponde ao que elas acreditam. E tem a galera que vai abandonar de fato a fé e que vai se decepcionar a tal ponto, né, de apostatar de fato, de falar, não, sou ateu, ou de procurar uma outra religião que atenda ao que ela entende como genuíno ou verdadeiro. Então, te ouvindo, Hernani, eu tô pensando aqui que, de fato, esse grupo, ele existe, né, esse povo da frustração, ou que não sei se é uma apostasia, mas se mistura entre apostasia, trauma, frustrações, tudo junto, e realmente se distancia, abandona a fé de um jeito que aos poucos vai perdendo os costumes da tradição, né, de se reunir em comunidade. Tudo bem, existe esse grupo, mas eu vejo que também existe um grupo que abandonou essas igrejas que se aliaram a esses poderes políticos e poderes das trevas, dizemos assim, essas igrejas que preferiram o lado sombrio. O lado sombrio da força foi mais forte, e eles se renderam a esse tipo de face que se mostra hoje na sociedade brasileira, e a igreja parece que apostatou do evangelho, né? E existe esse grupo que, buscando o evangelho verdadeiro, se afastou dessa igreja, e acaba que esse grupo se torna até um grupo mais legítimo e como igreja, como evangelho, de acordo com o evangelho, do que a igreja em si que ele saiu. Então aí tem esse movimento também, e tem um movimento dessa galera que está dentro dessa igreja, que se uniu ao lado sombrio da força, ao Voldemort aí, essa face medonha da brasileira, da sociedade brasileira que se apresentou, e tá lá e se diz religioso, mas na verdade são as novas versões da raça de víboras de que Jesus falava. Então, assim, nós temos aí 3 grupos de tipos de apostasia que nós podemos classificar aqui nesse contexto brasileiro, da igreja brasileira, entre aspas, aí falando sobre isso. Então, assim, nós temos nesse movimento todo, eu consigo enxergar esses 3 grupos. Tá. Um grupo a gente de tá gente... chamando de apostasia. Vai ter os chatos de internet. Mas isso não é apostasia. Vai no dicionário. Vai bíblico. Pegar no dicionário bíblico, no Wikipedia, apostasia. Ou aqueles que vão, não, apostasia é a música do CD Humanos. Ruim. Um abraço, Jonathan, me lembrando. Os caras que vão no grego, né? Tem uns do grego. Tem a galera que vai. Porque São Tomás de Aquino falou. Calma, galera. A gente tá falando assim, vamos então dividir. O Rodrigo dividiu em 3 apostasias aí. A gente sabe que apostasia mesmo é o amaldiçoa seu Deus e morre lá. Isso, não é disso que a gente tá falando. Vamos falar do apostasia soft, por exemplo, então. Vamos. Tá? Vamos do soft, do standard, que é o estágio. O cara não abandonou a fé, ele só não consegue se enquadrar dentro da comunidade da qual ele faz parte, ou assim, a gente tá falando, por exemplo, eu tô aqui em São Paulo, o Rodrigo tá em Campinas, é uma cidade grande, e hoje, que cidade que você mora? Cara, eu moro em Goiânia. Goiânia é cidade grande também, com cara de interior. Mas a cidade grande, assim, existem várias terra do sertanejo. Às vezes o cara é de uma cidadeca lá, igual a cidade da minha mãe, tem 5 mil habitantes e não tem opção de igreja, né? Mas enfim, o cara é cristão, não abandonou a fé, ouve os louvor, assiste a pregação na internet, mas não tem mais vontade de fazer parte da comunidade. É o soft, é o standard. Certo. Gito, como é que você lida com esse tipo de situação? O que você aconselha para uma pessoa que tá nessa situação aí? Um amigo meu tá nessa, não sou eu, mas tem um amigo meu que tá nessa. Como é que você aconselha essa pessoa? Oi, Nando, eu acho que eu tô nessa também, eu tô analisando aqui. Então, o Rodrigo, aconselha nós. Gente, olha só, eu tenho uma igreja aqui que tá recebendo, tem um pequeno grupo. Mas fala, Gito, fala. Não, eu acho que eu sou soft também, que é o cara que tem um vínculo com a fé cristã, ele se denomina cristão, ele gosta de uma música, ele gosta do que aprendeu ali, ele tem interesse com os textos, ouve Ludmilla Ferber, ele fica arrepiado ainda. Vê um videozinho no YouTube, fica emocionado. É isso aí.
E de vez em quando ele vai em algum evento da igreja. Lembra dos acampas que participou na adolescência. Exatamente. Cara, e aí ele tem um carinho, né? Eu acho que o Soft tem um carinho, mas é o que não aguenta mais estar lá, porque ali ficou pesado. Então ele vai de vez em quando, ou como no caso do Hernani contou, né, da cidadezinha da mãe dele, que tem 5 mil habitantes, a igreja passa a ser um espaço social, é o único lugar que tem pro cara aí, né? O cara é o bailão, é o bailão. E vai no culto, exatamente, para ouvir uma música. Ou então também existe em algumas comunidades pequenininhas, assim, a questão do cara ter o vínculo, né? Então a igreja passa a ser um espaço de vínculo, ali onde ele tem os amigos, a avó, a tia, ou também um espaço de promoção social, é ali que ele toca, né? Então aprendeu a tocar uma guitarrinha, então o cara vai tocar no louvor, pelo menos tem 5 pessoas ali para ver ele. Achou o palco dele. Cara, e as senhorinhas que não tem ninguém, que se reúnem no grupo das senhorinhas, né, para fazer crochê, falar mal da vida dos outros, fazer bolo pro dia do homem evangélico, né, cara? homem batista, homem presbiteriano. E aí eu acho que muitas vezes a galera soft, os que ficam os apóstatas soft, são os que ficam por conveniência, por falta de opção social e também por uma questão de vínculo, né? Mas isso aí já é um caso de exortação, Rodrigo? Você exorta uma pessoa que tá no soft aí, você já... Cara, sem ficar convidando todo mundo para fazer parte da sua igreja, por favor. Não tem como eu viajar 120 km todo domingo para ir na igreja. Fala. Tá bom. Mas se fosse o Ed pregando aqui, você vinha, que eu sei. A Ibabe da minha casa tá na metade do caminho, quase, né? Exato. Mano, mas se fosse o Ed, ia ser filmado. Nós assistíamos daqui mesmo. Então, mas aqui também é filmado, viu? Não queria falar. Outro dia, ano passado... de casa mesmo. Então, ano passado o Ed... Exato, eu tava assistindo o domingo, né? Religiosamente assistindo o culto ao vivo, hein? Não sou desses Nutella que assistindo ao vivo, ele falou: irmão, você acha que fazer parte da igreja é ficar assistindo o culto online? Você tá errado. Aí eu já desliguei e fui assistir o Globo Esporte. Já desligou. Assistir Esporte Espetacular, sabe? Não tô aqui pra ser ofendido. Aposto. Não, se é pra me ofender, eu saio também. Vou tirar exorta aí, Rodrigo. Exorta. Eu quero voltar ao primeiro. Quer voltar ao primeiro amor? Esse é o trabalho do Espírito Santo, não é meu trabalho, não. Não, mas assim, eu não tô desconvertido, eu sou soft. Eu só não tenho vontade de. Mas não tá afim. Não é que eu não perdi a salvação. Você tá falando que eu vou pro inferno? Não, eu tô falando só que o Espírito Santo também é o... Os caras. O Espírito Santo também ele tem o trabalho dele também é fazer isso, dar aquela avivada na pessoa que tá meio acomodada, morta, parada, engessada. O coronga da fé. Meio zumbi de Jesus aí, entendeu? Mas assim, cara, eu acho que sim. A exortação, zumbi de Jesus não é quem vai na igreja por religiosidade e que não se... O cara quer conceituar zumbi de Jesus. Não, é sério, cara. Porque assim, se uma pessoa fala isso pra mim, é menos grave. Uma pessoa que tá revoltada com a instituição e que não sente mais vontade de fazer parte disso, é menos grave do que a galera que fala, não, é isso mesmo, é assim mesmo. Por isso que eu categorizei. Por isso que eu categorizei, entendeu? Botei porque tem que ficar claro que, tipo assim, existe mesmo os grupos que estão revoltos, entendeu? Que não abandonaram a fé, são crentes, entendeu? São crentes, amam a igreja, amam inclusive essas tradições, valorizam isso, mas que não se identificam mais com a igreja brasileira, não encontraram uma igreja para poder chamar de sua, entendeu? Não se encontram mais, não veem mais, não tem mais vontade de estar lá, não conseguem mais aturar aquele irmãozinho bolsominion que fica lá falando anti-vacina, que insiste em ir na igreja. Aí o cara cansa disso, cansa do pastor que fica lá fazendo também, falando aquelas besteiras, entendeu? Fazendo live com o filho de presidente. Exato. Esse bagulho me revoltou num nível, velho. Cara, nem me revolta mais, eu só tenho nojo. Então, assim, o que acontece, se eu concluir meu raciocínio, assim, o que acontece assim, eu acho que não é uma questão de exortação, é uma questão de conversa mesmo. Acho que todos os grupos você precisa conversar, você precisa trocar ideia, você precisa sentar e trocar ideia, porque assim, o momento hoje é muito complicado para você simplesmente jogar todo mundo no mesmo balde. Esse cara agora é o desviado, entendeu?
Não tem isso, mas a gente tem que pensar, porque hoje, ó, a gente fez aqui um recorte muito, até grosso, a gente dividiu em 3, mas foi um recorte grosso, porque assim, tem a galera também que, com o advento aí das transmissões online, do culto online, e de tanto a gente passar um ano falando que o virtual é real também, que hoje eles ficam... Elas acreditaram nisso, entendeu? Agora não vem me dizer que eu não tô fazendo parte da igreja, que você, durante a pandemia, você disse que isso era igreja. Então, assim, tudo a gente precisa sentar e conversar e repensar. E é isso, o caminho agora é um caminho de reeducação também de tudo e também de ver a disposição porque, por exemplo, tem gente que não vai mais voltar para esse convívio que a gente tinha nas sedes, nos auditórios. Tem gente que não vai voltar mais. O que pode acontecer? O que a gente tem que viabilizar? Viabilizar os encontros nas casas, voltar a esse primórdio aí da igreja primitiva. Pensar que as casas são os lugares mais propícios para que o evangelho seja manifestado. Pensar que ali E aí talvez uns ou outros desses que estão aí moribundos possam se animar. Vamos lá, vai. Vamos dar uma... Mas se a gente não voltar para as casas, cara, eu não vejo o movimento da igreja de Jesus, agora eu falo da igreja de Jesus, ganhar força dentro da igreja brasileira. Eu não vejo. Se a gente não incentivar o movimento das casas, a gente vai ter os nossos auditórios, principalmente das igrejas mais conservadoras e que se renderam ao dark side, eles vão continuar esvaziando. Isso é um movimento claro, evidente. A gente está vendo isso acontecer. A nova geração não consegue mais aceitar esse tipo de coisa, cara. Esse tipo de comportamento da igreja que é aversivo às realidades sociais que nós estamos vivendo, né? As necessidades sociais que nós estamos vivendo. A nova geração, ela quer um movimento engajado, um movimento consciente, um movimento lúcido. Ela não quer alguém que vive de essencialismo, sabe? De essencialismo. Não quer mais isso. Então a gente precisa saber lidar com isso e propor isso, entendeu? Tipo, o encontro na casa hoje faz sentido. Então, eu sou pastor de pequeno grupo aqui na minha comunidade. E eu sou um cara que levanta essa bandeira forte, assim, porque eu acho que é no pequeno grupo que acontece, mano. É ali. A celebração de domingo, ela é meramente uma pedagogia comunitária de celebração, de adoração, mas o encontro nas casas é onde a igreja acontece. É onde a igreja acontece. E esse encontro é o antídoto para esses moribundos aí, que você me perguntou, é exortação? Na verdade, não. Depende da conversa. A conversa do cara, eu não quero. Nem nas casas, nem nas casas se reunir com as pessoas. Não quero. Eu queria aversão mesmo. Então você pode pensar assim, o cara não quer, então não é exortando que você vai trazer o cara de volta. Agora, o cara tem um sentimento pela igreja, eu amo a igreja, eu sinto falta, tal. Esse cara, ele tá adepto a fazer parte de movimentos menores do que um auditório, entendeu? Ele tá adepto a querer se sentar numa mesa, entendeu? Ele vai, porque ele ama isso, entendeu? Ele ama isso, ele vai querer a simplicidade. Por exemplo, nós temos você, né? Nossa grande murimbundinho do grupo. Não sei porque você tá falando isso, eu não confessei nada. Não, mas você, o cara acabou de falar que é avesso à reunião, já tá meio avesso às reuniões comunitárias. Eu tô usando como ilustração para facilitar pedagogicamente. Então pronto, eu vou aproveitar a sua ilustração e vou dizer, você gosta das reuniões na mesa, você gosta dos encontros na mesa. Quando a gente faz isso, você é o primeiro a querer fazer. Então, por quê? Porque você sente que isso é uma coisa que faz sentido e que é a igreja. Você já várias vezes já falou pra gente, esse podcast aqui é minha igreja, esse podcast aqui é minha família espiritual. E é isso. E, cara, isso faz muito sentido, entendeu? Faz muito sentido. Ô, Rodrigo, Hernani, eu também estava pensando aqui uma coisa. O soft, que a gente está usando essa terminologia, ele é sincero. Ele é sincerão, né, mano? Ele não é aquele cara que tá falando assim, eu tô cagando pra igreja, quero que se dane, que pegue fogo. Não, é um cara que ele gosta. Ele gosta de Jesus. Ele não gosta da galera que também gosta. Porque a galera que também gosta é um saco. Então esse cara, quando ele vai para casa, por exemplo, a casa é muito legal, cara. Eu gosto demais dessa ideia em torno da mesa. Porque primeiro que em torno da mesa tem comida e eu sou gordo, então já é a melhor coisa da parada. Mas é muito bom mesmo partilhar um rango. E também a casa, ela quebra um pouco, mesmo que sua igreja seja com a parede pintada de preta ou verde água, tanto faz.
a casa quebra um pouco aquela ideia que a gente tem de que nós entramos no ambiente da religião, que já torna a parada assim, opa, tô com a minha roupinha bonita, não vou de Havaianas, não vou de qualquer jeito, alguém vai falar e eu vou ficar quieto. A casa não, o cara fala, você dá risada e fala, esse maluco é doido mesmo. E aí, a partir já gera uma interação que muitas vezes o auditório não propõe. A casa, você consegue criar uma intimidade, porque, pô, alguém abriu a casa para te receber, né? Senta no sofá, esse aqui é o meu cachorro, e o cachorro participa do culto, porque você não vai pegar o cachorro do cara e jogar fora, né? Tá o cachorrinho lá, tem as comidas em cima da mesa. O seu Zé, ele chega atrasado e ele fala, olha, eu cheguei atrasado porque meu trabalho tá difícil, tô tendo que sair mais tarde. Já vira um motivo de oração pelo seu Zé. E aí você tem um lance de trocar uma ideia ali que é informal, que acontece no antes e no depois da casa, com muito mais informalidade que no antes e depois da estrutura religiosa, que é quando você diz boa noite no antes e no depois você promete que vai na casa de alguém e nunca vai. Não, passa lá em casa. Ah, pode deixar que eu vou, que é mentira. Né? Então, assim, na casa eu acho que você acaba vivendo uma experiência mais sincera. E a galera que está com ojeriza da instituição, muitas vezes está com ojeriza desse sistema, que impede que ele seja gente, seja humano, se sinta à vontade, confesse seus pecados, sem que ninguém julgue a parada, porque ali nós não estamos numa casa diante da roda dos ultra mega santos, nós estamos diante de gente que... A não ser que o pastor faça parte da sua... aí do seu pequeno grupo. O importante é você não ter um pastor nesses ajuntamentos. Não, então, era isso que eu ia falar, porque eu já fiz parte por muitos anos de um pequeno grupo que se manteve ali por anos mesmo, reunindo semanalmente e tal, era muito legal. Esse pequeno grupo começou a morrer quando a igreja tentou institucionalizar uma forma de reunião, prestar relatório, bater meta em pequeno grupo. Você tinha que... né, tinha... Aí eu já estava fora, mas chegou a ter carinha o líder falar se o Espírito Santo estava presente ou ausente, ou estava muito presente, pouco presente, sabe assim, cara... aí cagou no grupo, né, aí cara? Começa a acabar o grupo, mas aí... Aí não tem nem teologia mais. Institucionalizou o pequeno grupo. Se você fugir da instituição, você cria uma mini instituição que vai servir a instituição grande. Institucionalizou o Espírito Santo também. Aí ferra. Oi, Nani, o cara que institucionaliza um grupo na casa, ele tem que torrar pelo menos 14 anos no inferno para depois ter... Tem que ter purgatório para isso, né? Mano, eu nem acredito no purgatório, mas podia ter pro cara pelo menos, mas tinha. Cara feliz, assim, casa, o bagulho, Espírito Santo muito presente, era cara feliz, triste, eu não sei quem tava presente, era o Satanás teve presente, era cara triste, não sei. Mas eu já não fazia parte dessa fase. Eu fiz parte de uma comunidade em São Paulo que eles tinham um pequeno grupo de homens, né, que acontecia nas casas. E, cara, você acredita que os homens levavam um púlpitozinho portátil? Ah, não, velho, mini gasofilácio. Cara, é a capacidade do ser humano institucionalizar qualquer coisa, né, cara? É horrível, cara. Transformar tudo que é leve, que é tranquilo, numa parada religiosa. Isso aí é o espírito da religiosidade no cara, né, meu? O cara vai levar um púlpito pra uma casa, mano. Esse dia eu tava pregando sobre o lance sobre os discípulos de Jesus, né, quem tinha chamado, Jesus, quem cada um, como Jesus tinha chamado cada um. E aí eu falei de uma das coisas foi que Jesus ele não ficou perguntando para cada um qual era a sua ideologia para entrar no grupo dele. E isso dava beleza ao grupo dos discípulos, porque cada um pensava de um jeito. Você tinha na mesma mesa um zelote, um publicano, você tinha um analfabeto, um cara que era rico, outro que era menos rico, outro pobre. Então, assim, havia uma farofa ali, né? Nossa, e Jesus devia estar ferrado, né, mano? Pra controlar. Nossa. Exato. Hoje ele não ia conseguir. Cara, o maior milagre de Jesus hoje ia ser fazer sentar na mesa essa mesma galera aí e andar 3 anos junto. E o maior 3 anos sem se matar. Jesus é ele ter 12 amigos com 30 anos, né, mano? Aí o ministério dele dura 3 anos, porque no quarto era eleição, aí não ia dar certo mesmo. Exatamente, mano.
Vocês estão bons de piadinha, hein? Você. Pensei nessa agora, vou até patentear, que essa aí é nova. Mano, no quarto ano, os caras falam, e aí, Jesus, você vai votar em quem? Aí Jesus fala, peraí, rapaziada. Eu falei assim, não é sobre isso. E na terceira via aqui, os caras, você tá louco, mano? Pô, o pau já quebra, nego pendura Jesus na cruz de ponta cabeça, mano. Mano, então, aí quando eu saí dessa pregação, veio o irmão e perguntou pra mim assim, ô pastor, mas como você acha que Jesus conseguiu fazer com que pessoas que pensassem tão diferentes convivessem por tanto tempo? Eu falei assim, mano, botando todo mundo junto, filho, é inevitável. Ou era isso ou não era. Então, assim, o lance é esse, o lance é que, assim, a gente precisa conviver. É muito fácil você vir pra... Mas qual é o lance? Porque as pessoas, na verdade, elas não entendem que a igreja, ela pressupõe o convívio. Quando você não tem convívio, você só tem uma agenda institucional, você vai ao culto, consome e vai embora para casa. Você não está convivendo, você não está aprendendo o valor do convívio da comunidade. Você está só realizando uma agenda religiosa. E o máximo do convívio é o pastor falando, vira pro seu irmão que está do teu lado e diga que o ama, né? Aí você olha pro cara que você nunca viu, e às vezes você já viu e não ama, eu te amo, irmão. E mente deliberadamente. Cara, eu dou risada nessas horas aí, com toda sinceridade, porque geralmente eu tô nos ambientes em que eu não conheço a galera. Eu viro pro seu irmão e diga que ele o ama. Eu tô nos ambientes que eu não amo a galera. É muito engraçado. A gente conhece. Se a gente leva essas formalidades falsas para dentro da igreja, é muito engraçado. Eu lembro, uma vez eu aprendi com um pastor que ele chegou assim no púlpito, foi pregar e falou assim, irmãos, eu trago aqui um grande abraço, um beijo da minha comunidade. Todo mundo parou, ficou olhando aí. Mentira, eles não mandaram beijo nem abraço vocês não, mas eu tô mandando aqui. Aí todo mundo ficou meio assim, nossa. Aí ele começou a falar sobre isso. Ele falou assim, gente, a gente traz formalidades falsas pra dentro da igreja, por que se a gente tá falando da verdade aqui? E aí o lance é o seguinte, que esse ambiente da igreja, esse ambiente que é a menor parte do que deveria ser a Igreja de Jesus, esse ambiente do auditório, da adoração comunitária, das canções comunitárias, das orações comunitárias, ele é o menor dos ambientes, da celebração, diante de todas as responsabilidades que a Igreja de Jesus tem. Sobre encontro, convívio, ajuda social, suprir necessidades dos problemas sociais da cidade a qual ela pertence. Então, assim, a igreja tem tantas responsabilidades maiores que a celebração e que ocupariam muito mais a nossa agenda, que acabou que na instituição isso se inverte. E aí se torna o único ambiente que a gente pode, por exemplo, categorizar e dar motivo de exortação é a falta, se você tem falta na celebração. Então por isso que eu falo, como que eu vou exortar alguém que está faltando na celebração? Tem que exortar se ela não quer ir participar de nenhum outro tipo de encontros, ela não quer ser igreja, entendeu? Agora, se ela não vai na celebração, pode ser que o motivo dela seja até legítimo hoje em dia. Então, a gente tem que tomar cuidado só com isso, porque a celebração ela menos do que o dízimo da responsabilidade da igreja. Cara, uma vez eu fui numa igreja, falei lá, foi legal pra caramba, passou um ano, voltei. Aí eu perguntei, cadê o fulano? Inclusive o fulano, o apelido que a gente deu pra ele era Satanás. Porque apelido foi fazer a rapaziada foi fazer um teatro lá, ele era o capeta. Aí na minha cabeça ficou Satanás, né? Que é mais fácil de decorar o nome do cara, de você... Richardson, umas paradas Satanás assim. É super leve, né? O nome era Lúcifer. Tranquilo, é Satanás, né? Aí eu falei pros caras, cadê o Satanás? Os caras falaram, o Satanás desviou, mano. Falei, peraí, mas desviou como assim? Ele desviou mesmo? Ele tá usando crack, matando a mãe com a facada? Como que é? Os caras falaram, não, ele arrumou um emprego no horário do culto. Falei, então, graças a Deus, né, mano? Pô, o cara é pobre pra caramba, ferrado. O cara arrumou um trampo. Mas ele nunca mais veio na igreja. Falei, claro que não, mas se ele vier na igreja, ele perde o trampo dele, na pizzaria. Começa às 4 da tarde vender pizza. Inclusive, vocês, depois do culto, vão consumir a pizza do Satanás. Então ele não desviou, mano. Ele só tá trabalhando. Mas, cara, a lógica é essa. Se você não frequenta o ambiente da festança, né? Da festança religiosa, da celebração religiosa, opa, você é um apóstata. Mas vamos lá, então. Saímos do soft antes de chegar no hard. A gente não vai ter tempo de passar por essa gama maravilhosa que o Rodrigo vai catalogar.
E vai publicar isso aí no Instagram dele. Siga. Tipos de apostasia. @RodrigoQ. Eu tô pensando em escrever um livro, quem sabe não sai nisso aí. Você que sempre achou que era apostasia? Alô, Thomas Nelson. Almofadinha teológico. Você vai ver o que é apostasia aqui no Brasil. Entre o soft e o very hard... Aqui no Brasil, a gente ressignifica tudo. Já ressignificou hot dog, sushi. A gente ressignifica tudo. Vamos ressignificar a apostasia com creme cheese. Antes de chegar no very hard, qual que é o meio termo aí? Não é nem o soft e nem o amaldiçoa seu Deus e morre. É o standard. Não é o standard? É o padrão. O standard é o básico. Já chegou no medium. O medium é latino. Mas o medium é o quê? É o cara que não quer mais saber de nada, tá indo na balada, tá fumando um baseado, tá bebendo, é esse? Isso, mas na hora de morrer ele vai falar, Deus me salve. Perdoa, é esse? Não sei, eu tô perguntando. Esse é o hard. O cara que saiu fora, chutou o balde. Não, o hard, o cara chutou o balde e falou, não, isso aí é tudo mentira, a igreja só serve pra roubar. O médio não é o que tá na... Peraí, vamos entender. Onde é que tá o cara que tá dentro da igreja, mas é um apóstata do evangelho? Tem um apóstata fake, que tá dentro da instituição, mas que é... Esse é interessante. Olha, esse é interessante, hein? Esse aí eu acho que a gente não categorizou ele, mano. A gente não fora. Mas esse é importante, pô. O sepulcro caiado. O fariseu. Assim, raça de víboras, pô. Ai, caramba. A gente pensou aqui no soft, que é o cara que ama a Deus, ama o evangelho, ama a igreja. Mas não quer mais colar lá na comunidade. Tem que não abre mão da comunidade, mas odeia Jesus e tá lá só pra ganhar voto. Pra ganhar poder. Eu acho que vamos pular, então, o médium aí pro hard, que aí fica mais fácil a gente categorizar o médium, né? Eu acho que o hard, a meu ver, é o que não quer saber de Deus também, mas não. Não é só o cara que não... Tipo assim, eu amo Jesus, mas eu tô aqui tomando... não vou mais na igreja, eu tô tomando um monte de cerveja, comendo todo mundo e fumando um baseado. Eu acho que esse aí ainda não é o hard. O hard, não, esse é o médium. Não, esse aí pra mim, às vezes, é só um babaquinha. O hard é o cara que começa... É o cara que lê um livro do Saramago e acha que sabe o que é ser ateu. Não, o médio para mim é o cara que ele é crente em Jesus, mas ele tem vergonha porque ele já saiu fora, ele já tá chutando balde, tá maneiro onde ele tá gostoso, entendeu? E ele fala não praticante. Mano, exatamente, é isso aí. Esse cara, ele nem liga, ele nem quer voltar, ele tá já... ele é evangélico, não, eu sou evangélico, de qual igreja? Católico. É isso aí. Então esse aí é o médium. O médium é o cara que tá de boa, que não quer saber da igreja mesmo e tá no mundão, só que se a água bate na bunda, ele ora. Se vê Jesus voltar, ele pede perdão pelo pecado. Vai na igreja no Natal, na Páscoa e em batizados. Isso aí. Não, você convida ele pra ir num culto de jovens também, ele vai. Vai ter lá um negócio legal. Acampamento, ele aparece em acampamento às vezes. Agora, deixa eu fazer uma provocação aqui. E se o hard, ao invés de ser o cara que virou um ateu, não crê mais e quer pôr fogo na igreja, ele for justamente o cara que não virou um ateu, mas ele continua dentro do espaço de fé, sem ter nada, sem parecer com Jesus, estando ali como um inferno naquela comunidade. Esse é o pior, acho que esse é o pior. Eu acho que esse é o hard, cara. Esse foi que falou que de fato. Dos homens maus, eu acho que foi o Lewis, que eu só sei citar o Lewis. Não, mas esse que eu falei que o pior tipo de homem mau é o homem mau religioso. Exatamente. Mas esse não é o mesmo cara que é o que eu tava falando, que é o cara que tá dentro da igreja, que vive aquela instituição religiosa, mas não conhece nada, não conhece Jesus, de fato. Então, você deu essa ideia, e eu acho que é interessante, porque na nossa cabeça aqui a gente estava fazendo um hard outside, né? O hard fora da igreja. Que é o que condiz com o significado da apostasia, né? Exatamente. Isso aí é mais fácil, você tem que pregar o evangelho para ele e falar, Jesus te ama e volta. Não, segundo os nossos irmãos pentecostais, esse aí perdeu a salvação. Perde a salvação? Vamos lá, voto. Perde ou não perde, Rodrigo? Não, eu, segundo a minha tradição protestante, não perde. Eu também não acredito que perca, não, mano. Segundo a minha tradição protestante histórica batista,
Eu não creio que perde salvação, não, cara. Desculpa. Desculpa Você te não frustrar. crê, mas torce pra que perca ou você não é vingativo? Assim? Não, Tem a tem galera torcida. que você... não, mas eu acho que grande parte da galera que milita a favor da que perde salvação é um sentimento de vingança. Porque perde assim, não é justo. O cara saiu pro mundão aí, aproveitou do igual, você ainda vai pro céu. É os E eu filhos mais aqui velhos, tô- né? É os filhos mais exato, velhos. É os filhos mais exato. velhos. Tô Carolinha aqui, deixei de tô fazer aqui, as coisas que eu queria, aproveitar do bom dessa vida. Trabalhei a vida inteira para o Senhor e o Senhor nunca nem matou um novilho, um Pra cordeirinho. entrar no mesmo céu que esse filho perdido aí. Mas enfim. Ô, velho, Então, assim, esse agora, pra mim é com uma toda aposta sinceridade, com toda sinceridade, eu não creio que a pessoa perca a salvação. Mas eu gostaria que alguns perdessem, viu, mano? Pô, tem uns caras chatos pra cacete. Tivesse o jeito de revogar, né? Vamos processar. Não, sério mesmo, eu confesso Vamos abrir que tem um dia que eu processo. penso assim, pô, vou passar a eternidade, mano. Mas o céu é um lugar grande, né? Que maluco, mano. Você tá louco, vou ter Não, que... o céu é um lugar O grande. céu é um lugar grande, fecha aspas. Médula Hernani. Que é pra você não tem... encontrar, né, mano? Vou morar em outro vai país. ser no muito céu, grande. né? Não, vai ser muito grande. Não, tem gente que eu moro em São Paulo, tem gente que mora na mesma cidade que eu nunca vi e nunca vou ver. Não é possível que no céu não vai ter espaço para que a gente não trombe com esses caras. Mas eu Não, espero sem que contar que a galera inteira da humanidade, né, mano? Não é só São Paulo agora dos 11 milhões, né? É São Paulo de sempre. Milhares né? de bilhões de Babilônia alminhas. e... muita Nossa, gente, mano. Muita Nossa. gente. A gente vai perder tempo trombando com esses malucos aí, nada. Vai, pior que Isso, vai, que a gente se- é cagado. Às Eu vezes sou Jesus cagado, vai fazer, não, você vai ficar junto com esse maluco aqui, ó. eu tenho Apezinho certeza. do lado do Malafaia. É conjugado. Quarto duplo. Mas quarto Malafaia duplo, com ou sem bigode, mano? Porque Não, ele com bigode. O sem bigode não vai. Com bigode ele tá salvo. Sem bigode ele não tá, não. O com bigode ele tá em alguma realidade paralela, sabe? O multiverso. Tem um multiverso. Eu acredito no multiverso. Doutor Estranho que arrancou o bigode dele. Eu acredito no multiverso. No Mas multiverso... vai, mano, vamos caminhar pro apostasia. Para de falar da aposta do Malafaia do... Pô, não tem exemplo melhor de aposta do que o Que o Malafaia, é verdade. Verdade, mano. Chegamos no totem. Nesse perfil aí, mano. Nesse perfil que a gente traçou. Não, porque tem um cara que é que pior. Saiu do evangelho e foi pro cristianismo divorciado de Jesus, mano. Tem um cara que o Rodrigo vai falar, eu não vou citar a igreja nem nome, porque eu não sei o nome nem se é a igreja. Mas tem um maluco no Rio de Janeiro que é um pastor metralhadora lá que fala que vai matar todo mundo, pegar... Porra, mano, outro dia eu já vi umas 2 vezes o vídeo desse cara. Me deixa fala palavrão, né? Fala, xinga todo palavrão mundo de menos. Não, ele xinga todo mundo. Não é que ele fala palavrão, ele xinga todo mundo de púlpito, né? Porque o problema do palavrão é esse. Você fala que Isso já é legal também, dependendo quem tiver lá embaixo, é legal xingar. Não, também. mas ele é violento pra caramba. Eu nem sei o nome dele e nem vou pesquisar também. Não vai ter link no vídeo, não. Mas eu acho que esse cara, tipo assim, ele nem igreja evangélica, ele é de uma seita mesmo esquisita, mano. É uma seita maluca, né, mano? É uma seita esquisita. Mas se chama de igreja, usa o nome de Jesus. É a mesma seita do Olavo de Carvalho, estão tudo junto, velho. É mesmo assim. Agora que o Olavo de Carvalho morreu e os seguidores dele estão perdidos. Eu sei quem que é esse maluco, mano. Lembrei dele aqui, é um que dá tiro na galera, né? Dá tiro na galera, assim. Ameaça, fala, vem me pegar aqui, quero ver quem vai ser homem, mas traz todo mundo. O cara é mó violento, né, mano? Quero matar. Não, é porque ele ficou famoso porque... Lembra de uma pastora que falou do Rio de Janeiro? Ela falou... Racista, né? Ela foi super racista. Sim. E aí ela foi super criticada, depois ela foi pedir perdão. Aí esse maluco falou, vem aqui, fala pra eu pedir perdão que eu metralho todo mundo. Aí esse maluco, ele ficou famoso por causa disso, porque ele apareceu dizendo que ela não tinha nada que pedir perdão, que ela é uma frouxa. Aliás, frouxa nada, ela xingou ela de prostituta, né? Palavras de baixo calão. Já demos muito ibope esse babaca. Vacilão. Mas aí tem essa aí, a pessoa que ela se apropria do discurso, dos nomes, das estéticas, para pregar algo absolutamente contrário ao evangelho. Eu acho que esse aí é o mais... A gente viu isso agora, essa semana, culto de oração, culto fé, da Lagoinha Orlando. Nós vimos um pregador que se apropriou de todas as indumentárias religiosas para poder fazer a sua disseminação, a sua propaganda fascista gostosa lá na comunidade brasileira. Cara,
É muito louco, porque é uma galera super patriota que mora nos Estados Unidos, né, mano? Exato. Uma galera super do povão, o pessoal que sente na pele a dor da Esse daí, da necessidade. como é que é o nome desse maluco aí da Lagoinha? André Valadão. Puta que eu não aguento mais esse maluco também, mano. Um abraço. E eu não sei o porquê que o Instagram, eu não sigo o cara, não sigo ninguém da Lagoinha, não sigo ninguém. Eu não sei se eles pagam e o Instagram, pelo algoritmo, sabe que eu sou crente, mas é aquele negócio de, eu não sei se todo dia ele faz isso, mas ele fica respondendo pergunta imbecil Fica. Puta que pariu. André Valadão. É Deus, mano, que tá mandando pra te tratar, velho. Caramba, mano. Pastor, é pecado eu tomar Fanta junto depois de tomar Coca? Aí ele responde. Puta, mano, que babaca também. Mas sabe o que é pior pra mim, mano? É quando o cara faz uma pergunta bem bobinha, assim, né? Tipo, eu tive um sonho erótico. Aí ele responde assim, você não é crente, não. Pô, porra, mano. Ferrou, gente. Você é louco, você não é última sai apaga a luz. Pô, eu fico pensando, meu amigo, você não é crente não, tipo, por umas coisas muito idiotas, assim. Não, mas vamos tentar, você falou lá no começo da sua fala, Gito, do começo dos anos, meados dos anos 80, a gente viu um movimento crescente lá do neopentecostalismo, da teologia da prosperidade, e a gente já discutiu isso aqui, a gente discute há 6 anos, então é difícil não ter um tema que a gente não tenha pincelado. Mas eu lembro da gente já ter falado assim, tipo, qual que é o mal de alguém fazer, por exemplo, isso, né? Eu acho que a gente falou disso quando a gente falou de teologia influenciadora, desses influencer cristão, pastor de 1 bilhão de seguidores. Aí o cara, mas qual que é o mal? Que ele tá falando do nome de Jesus, mas eu fico pensando nesse pequeno desvio que aconteceu lá e que talvez a igreja não tenha se atentado. E eu também não sei se era dever da igreja. Era dever da igreja talvez se levantar e falar, isso aí é pecado, isso aí não tem nada a ver com o evangelho, e isso aí não tem nada a ver, não é evangélico. Isso aí é outra coisa, ou a gente que não é evangélico, a gente é outra coisa. Para hoje a gente ter uma distinção clara, que hoje é meio difícil, você tem que ficar desenhando para a pessoa para falar que isso não é evangélico, mas para as pessoas é e tudo mais. Esses pequenos desvios que aconteceram, o resultado não é isso que a gente está vendo agora, tipo, a igreja da Lagoinha. Não existe igreja evangélica no Brasil que não tenha cantado as músicas da Lagoinha. E não tô falando que não abençoou, me abençoou uma galera, fez um monte de gente se converter, mas teologicamente tinha um monte de coisa lá que você olhava, renascer, todos esses mega ministérios que depois ganham poder, ganham uma dimensão e uma relevância desproporcional e que acabam dando espaço para esse tipo de cara, igual o Valadão, dele ficar determinando o que é pecado ou não é para as pessoas acreditarem, tipo, seguirem ele para saber se o sonho erótico é pecado, ou se é pecado chupar manga com leite. Tipo, qual que é o caminho para isso? Porque eu acho que o Brasil 22 é resultado disso tudo aí. Da gente achar normal a igreja precisar eleger um vereador para ter influência na Câmara, porque é importante que a igreja consiga palco para fazer o evento no negócio, porque é normal a gente dar espaço para isso, porque é normal a gente fazer aquilo. E aí, ao mesmo tempo em que, por um lado, entra um tipo de discurso perigoso, a gente expulsa pelo outro lado quem a igreja devia estar acolhendo. E aí é observar esse tipo de movimentação que expulsa mais gente da igreja sincera e atrai mais gente que vê na igreja o terreno fértil para se promover, né? Ou para ganhar seguidor, ou para ganhar voto, ou para tocar e ter público para você tocar. Gente que não é sincera na fé. Fernando, eu acho que a igreja brasileira, ela buscava poder, né? Ela queria esse crescimento a qualquer custo, queria ter um presidente evangélico, queria alcançar as grandes mídias, queria estar onde está agora. A igreja está agora vivendo o êxtase do que sonhou lá na década de 80, com o boom, que também foi influenciado por o que acontecia lá fora, né? Os avivamentos, supostos avivamentos e tudo mais. Eu acho que agora ela está colhendo isso que ela sempre quis, que foi poder de ter uma bancada evangélica forte, diminuir a audiência na Globo, aumentar na novela da Record. Você viu que vai ter uma novela Game of Thrones da Record? Mentira. Sério mesmo. É tipo Livro dos Reis.
Eu tava assistindo o jogo, que agora o futebol passa na Record, é só um adendo, né? E aí na Record aí passou reis, muitos querem governar, poucos querem obedecer. A nova novela, né? Acho que vai ser tipo Game of Thrones isso aí. Cara, eu quero assistir o capítulo de quando os malucos ficaram com a espada grudada na mão lá, de tanto matar os outros da espadada pra todo lado, né? Tomara que se tiver dragão eu assisto. Eu acho que tem, em Reis tem, né? Tem, pô. Tem. Ó, se tem em Jó, desculpa, em Jó tem o Kraken, pô. Então deve ter no livro de Jó tem o Kraken. Mano. Então deve ter dragão, deve ter dragão. Não, mas pra ter sucesso na novela tem que ter dragão, anão, uma mina que... Nudez. Nudez não vai ter. Nudez frontal. Nudez não vai ter, no Record não vai ter. Então não na Record não pode. Matar o outro na espada é de boa, mas peito não pode aparecer. Arrancar a cabeça... Inclusive, do outro. Arrancar o peito pode, mas não pode mostrá-lo. Não. O Choque de Cultura tem um episódio que ele fala: não, filme bem família, muita violência e nenhuma nudez. Mas desculpa, Gito. As referências dos caras. As referências desse programa tá maravilhoso. Eu acho que como a igreja chegou onde queria estar, tá rolando agora esse movimento de apostasia, mas deixa eu dizer a vocês o que eu penso. Eu acho que ele é positivo, com toda sinceridade. Eu acredito que dessa merda toda que tá rolando no país hoje, especialmente dentro das igrejas evangélicas, muita gente boa tá saindo da instituição pro evangelho, de verdade. É o que eu falei. Tem esse grupo aí, né? Tem uma galera que está saindo com toda sinceridade, estão encontrando refúgio em comunidades menores, com mais simplicidade, onde tem todas as complicações que qualquer igreja tem, mas é com mais simplicidade, com mais honestidade. Eu uma vez disse que era importante que nós fôssemos para comunidades menores, e alguém questionou, pô, mas aí você está trocando uma igreja por outra, vai dar ruim do mesmo jeito. E eu acredito que vai dar ruim do mesmo jeito, mas a diferença é que numa comunidade menor fica mais fácil para você lidar quando der ruim. Você é notado, né? Você é notado. Sim, e também você consegue conversar e falar, olha, gente, não vamos por esse caminho não, que vai dar ruim. Enquanto numa comunidade histórica de 850 anos, você tem que fazer 70 mil concílios para conseguir chegar no mesmo veredicto, assim. Então, numa comunidade menor, você consegue falar, gente, vamos tentar falar menos de dinheiro e pegar a grana e investir mais em cuidado, amparar mais os órfãos e as viúvas dos nossos dias. É muito mais fácil do que você ter que enfrentar um concílio dos nossos dias, né? Então, eu acho que o movimento de apostasia, ou o modo com o qual os evangélicos foram fazendo essa busca por poder, fez também com que muita gente sincera do evangelho fosse caminhando na direção de uma comunidade mais simples, se reunindo com mais sinceridade nas casas, e muita gente está abrindo os olhos. Cara, é sério mesmo, há uns 10 anos atrás, qualquer conversa acerca de Deus nas comunidades, nas faculdades, nas universidades, era um mini show reprodução das igrejas. Hoje já está voltando um pequeno grupo dentro das universidades de conversa sincera, teológica, filosófica acerca da vida, onde Jesus está incluído como exemplo de ser humano. Cara, isso não acontecia antes. Você fazia o grupinho da faculdade para levar o cara para a igreja. Hoje não, hoje você faz o grupinho da faculdade para gerar transformação, para gerar engajamento social, coisas que, por incrível que pareça, foi essa cagada do poder, da igreja em busca de poder, que fez com que muita gente sincera falasse, não, estou fora disso, vou buscar processos alternativos. Então, esse podcast mesmo que a gente está fazendo, podcast é uma aventura alternativa. É a galera que fala, vou ouvir isso aqui porque eu não aguento mais ouvir aquilo lá. Né? Então, assim, hoje você vê que os podcasts que bombam aí no Brasil tem muito mais visualização do que a pregação do nosso pastor, ou padre, ou religioso mais conhecido, né, cara? Então, assim, a galera busca espaços alternativos, né, de fé.
E isso é um advento da loucura com qual a igreja se meteu. E aí eu gosto muito de pensar que o vento, que o Espírito Santo do Senhor, né, não parou de soprar, ele continua soprando. Só que ele está soprando e a instituição está fechando a janela. E aí não tem como o vento soprar lá dentro, meu velho, se a janela estiver fechada. Eu estou usando uma figura de linguagem, né? Agora, do lado bom explicar, fora, é bom explicar. É bom explicar. Daqui 2 meses vai ter ministério e janela aberta. A janela aberta, né? Abra a janela. Ministério abre, eu tô te esperando na janela. E do lado de fora da instituição, mano, a galera tá aí. E Deus tá falando, mano. Tá falando no coração de muita gente que a igreja diz que Deus jamais falaria. Né? É aquela treta de Pedro lá com Cornélio, né? Pô, mas vou ter que trocar ideia com esse maluco. E aí o Senhor fala, eu tô falando com ele já. Né? Então a gente também tá nessa. Larga a mão de ser babaca, Deus fala pra mano, fala. E hoje a igreja tá nessa. A igreja, na cidade, os caras fumam maconha e bagulho de aborto e uma bagunça lá. Não. Tá rolando um movimento legal lá também. Entende? O vento tá soprando ainda. E, cara, graças a Deus, porque isso tudo, a meu ver, tem muito a ver com a catástrofe com a qual a igreja criou. Vou citar de novo um livro que a gente citou aqui, acho que foi com um podcast no episódio com o Cacau, que é o Eclipse da Graça, né, do Jim Peters. Jim Peters, não, do Philip Yancey, isso mesmo. Ele fala justamente sobre isso, sobre esse ciclo, né, que acontece desde quando Constantino se converteu até hoje, que é esse fetiche que a igreja tem, a igreja instituição como instituição tem pelo poder, e que isso acaba gerando um rebote, um efeito rebote. Aconteceu em vários cantos já do mundo e está acontecendo com a gente agora. E uma das coisas que a gente pode ter esperança é que essa apostasia, seja em qual dimensão for aí que a gente categorizou, ela vai gerar... Super academicamente. Exatamente. Super academicamente aqui. Ela vai gerar pelo menos um movimento, ela vai pelo menos separar o joio do trigo de alguma forma, né? Uhum. Óbvio que vai sempre ter o joio, mas pelo menos alguma coisa a gente tá dando uma queimada aí nesse processo, porque o que acontece hoje é que a gente consegue enxergar bem coisas que a gente não via antes. Inclusive a gente foi surpreendido por pessoas que a gente achava que estavam ali, caminhavam com o evangelho, que a gente pensava igual, e quando aconteceu isso, a gente vê, caraca, ele não pensa desse jeito, ele não foi por esse caminho, ele tá trilhando um caminho tão escroto nisso tudo aí, que o cara esqueceu do que é, tá se juntando com essas veias de poder, entendeu? E isso acaba trazendo que, de volta, a história vai contar isso aí, e vai ser feio o negócio, entendeu? Porque quando a história conta, ela não poupa ninguém, né? Ô, Rodrigo, e uma parada que tá rolando também é que a religião evangélica brasileira é tão midiática que a galera tá sabendo o que é. Os caras sabem o que é. Exato. Então, hoje também dá para dizer, de uma forma básica e que facilita a compreensão, que o evangelho não é aquilo ali. Antes a gente teria dificuldade. Hoje a gente fica explicando. Hoje a gente tem uma referência do que não é. É incrível que a gente tem referência de gente que não é da igreja, que não tem nada a ver com o evangelho e que fala, isso aí não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. É isso que vocês estão falando. Exato. Tem um monte de leigo. É muito doido. É uma coisa meio estranha, dá pra discutir bem, mas às vezes as pessoas acertam. Cara, sabe o que é louco, Hernani? É que a galera daí, quando começa a discernir o que a pessoa fica maravilhada, cara, porque o evangelho é legal pra cacete. O que atrapalha é essa questão da religiosidade. Mano, isso é maneiro, isso é maneiro mesmo. E você sabe que aconteceu isso parecido semana passada no treino? Eu tava conversando pós-treino com o cara... Vamos fechar com o beach tênis, que eu... Treino do de beach tênis, mano? Você que tá falando aí. Eu não tô evangelizando em todos os cantos, ele tá entre uma raquetada aí. Mas como é que se joga beach tênis em Campinas? Eu vou saber. Não tem praia, caramba. Não, mas isso aí a praia é... O sertão vai virar mar, mar vai ser sertão. Você faz onde você precisar, onde tiver 100 metros quadrados de areia, é praia. Mas termina aí, só se evangeliza no beach tênis. Invejosos. Todos invejosos.
Então, o que acontece? Quando tinha o pós-treino lá da gente conversando, tinha esse rapaz e ele perguntou pra mim, você é pastor, né, cara? Cara, o que você acha? Aí ele começou a perguntar, o que você acha disso tudo aí, aí da questão política e tudo mais? Aí eu falei, cara, eu penso isso. Aí ele virou, mano, e ele, cara, ele não... E ele nem era ele nem é da religião, nem nada, cara, completamente fora, assim. Ele virou pra mim e falou assim, cara, mas o evangelho não tem nada a ver com isso, né, mano? É engraçado, por que as pessoas não entendem isso, né? Por que eles não leram o que você leu? Porque o Jesus era completamente diferente disso aí, não é? Eu achei muito engraçado. Eu falei, mano, o cara nem conhece, ou nem participa, né, de todas as coisas, e o cara sabe mais do que muita gente que tá lá dentro. É muito engraçado isso. Muito bem. Extrapolamos até nosso horário, mas o papo é maravilhoso, muito bom. E outro dia eu vi um post que é reincidente no Facebook, que é alguém que falou, eu escrevo o que eu escrevo não é para que as pessoas saibam o que eu penso, mas é para que as outras saibam que elas não estão sozinhas, sabe? Tipo, uma coisa assim. Uhum. Acho que a boa parte dos frutos do telescópio é gente que se ajunta falando, não tô sozinho, e eu acho que é um grande mérito desse programa, desse episódio em específico, também fazer com que as pessoas pensem junto com a gente. Se você amaldiçoou a fé e está esperando morrer, volta pro evangelho, mas a gente tá todo mundo aqui nesse barco aí de gente que é crente em Jesus, que acredita no evangelho, que foi salvo, que tem o Espírito Santo, apesar de algumas pessoas falar que o Espírito Santo aí tem que falar comigo, eu creio que eu continuo com o Espírito Santo aqui falando. E você aí também que tá ouvindo e que se sente como essas situações que a gente passou aqui, essa hora agradável conversando, para que vocês saibam que vocês não estão sozinhos também. E eu acho que a Crentaços tem muito dessa característica também de atrair essa galera que muitas vezes a instituição não se importa em ejetar, mas que a gente se ajunta aí nesse grande conglomerado de mídia que é a Crentaços e o Telescópio para ser feliz junto e pensar. E se você quiser saber mais sobre beach tennis, eu vou deixar o link aqui embaixo. O Rodrigo vai lançar aquela plataforma de curso que você paga R$3.000 e tem um ano de Nossa, curso. Cara, isso é jogo, hein? Isso é jogo, hein, cara. E a Luciane outro dia falou, não sei quem, porque não sei quem ganha R$3 milhões por curso. Eu falei, caramba, a gente fazendo umas paradas de graça aí, inventa um curso pra gente, que todo mundo paga R$500 pra aprender qualquer coisa que tem de graça no YouTube. Gito, obrigado, cara, por ter aceitado o convite, por ter compartilhado com a gente do seu tempo aí, de todo o seu conhecimento. Foi muito legal te conhecer pessoalmente aí, conhecer através dos textos. Passa suas redes sociais, se você quiser também que as pessoas te achem. Mas brigadão mesmo, foi um prazer te receber. Ô, Hernani, Rodrigo, obrigado, viu, cara, pelo convite. Privilégio para mim. Legal trocar essa ideia. Bom demais trocar sem pauta também, né, cara? Ser aquela coisa de... A gente só conversou aqui... A gente só conversou como gente, né? Com seus erros e acertos e desejo de caminhar aí com Jesus. Isso é legal pra caramba, mano. Curti demais. Obrigado pelo convite, viu, gente? Amanhã eu vou continuar a viagem. Eu tô viajando, indo para minha casa. E eu vou ouvindo os podcasts de vocês aí no carro para ver as heresias que vocês estão falando. Eu já me preparo. Tem uns bons, viu? Tem uns bons. Tem uns bons pra caramba. Eu vou ouvir amanhã aí. Brigadão. Se a galera quiser seguir, é Gito Endel em tudo, cara. De Facebook a Tinder é Gito Endel. Rodrigo Quintan. É um muso, já casado, 2 filhas. Astro do beach tênis campineiro. Astro, consagrado. Sou beach tênis amador aqui, que me consagra aqui todos os dias com uma lesão nova. Cara, muito bom, muito bom. Um beijo aí pra Priscila, que tá me ouvindo e mandando eu ficar quieto, porque as meninas estão dormindo. Gravação, né, gente? Gravação telescópio é sempre assim. Você que não sabe, tá sabendo agora. Mas obrigado, Gito. Obrigado, mano, por ter aceito o convite. Meu mano. Ter participado. Obrigado demais. Foi muito bom trocar uma ideia com você, te conhecer um pouco melhor. Tá bom? Tamo junto lá. Já tô te seguindo nas redes e lendo seus textos lá. Legal, cara. Falar nisso, tem uma reclamação aqui do seu último texto. Você ficou falando que
os pastores ficam aconselhando as mulheres aí. Eu concordo que você tem os pastores que aconselham os casal aí e falam um monte de bosta, mas tem pastor que faz curso de noivo e aconselha direitinho. Eu sei que tem, mas tem que falar mal dos que faz merda, né, mano? Não, tô zoando. Um beijo, cara, pra você. Um beijo, Hernani. Tchau, beijo pra vocês. Beijo, obrigado a você que nos ouve. Siga-nos nas redes sociais, se você quiser, @canal Telescópio. Sigam também a Crentaços, nossos parceiros aqui que nos abrigam, @Crentaços. E mês que vem a gente tá de volta. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!